A próxima grande ameaça do Monsterverse, ela já foi confirmada e trata-se desse titã desconhecido que vemos no teaser trailer de Godzilla e Kong, o Novo Império. Sabemos até o momento que o nome dessa criatura deve ser Scar King e sua aparência lembra bastante a do Kong. Entretanto, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual deve ser a verdadeira altura desse novo vilão e se ele de fato é maior que o Kong e talvez até mesmo do próprio Godzilla. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos juntos para mais um vídeo. Tá cansado de ficar batendo a cabeça na hora de editar os seus vídeos porque o programa de editar ele é muito difícil de mexer? Então vem comigo conhecer o patrocinador desse vídeo de hoje, que é o Wondershare Filmora 12. Ele é o editor perfeito para quem tá procurando algo intuitivo e simples de usar na hora de editar vídeo. Se liga só nessa ferramenta de AI Copyright do Filmora que te ajuda demais no processo de criação do seu vídeo. Pois é isso mesmo, o ChatGPT e o Filmora agora estão conectados para facilitar ainda mais a criação de seus vídeos e tirar de uma vez por todas toda aquela dor de cabeça de ficar se preocupando com os direitos autorais. Além disso, outro recurso como o retrato IA e a redução de ruído com IA te ajudam de uma forma sem igual. O retrato IA pode facilmente remover o fundo do seu vídeo com apenas um simples arrasta e clica, e a redução de ruído com IA remove diferentes tipos de ruído de fundo, melhorando consideravelmente a qualidade do seu áudio. Só que muito melhor do que eu ficar falando da Filmora é você ir ver todas essas ferramentas por você mesmo e descobrir que esse editor é perfeito para você que tá buscando facilidade na hora de editar os seus vídeos. Então faz logo o seguinte, clica no primeiro link que tá aqui na descrição e vem baixar e testar de graça o Filmora 12. Muito obrigado a Filmora por patrocinar esse vídeo. É inegável que aquilo que mais chama nossa atenção na franquia do Monsterverse da Legendary são as criaturas gigantescas que aparecem durante os filmes. Sempre que o novo titã ele aparece, logo surgem diversas dúvidas sobre o tamanho que ele consegue chegar. Tanto é que é por isso que acabou havendo muitas dúvidas sobre a possibilidade de haver um confronto entre o Godzilla e o Kong, justamente porque existia muita diferença entre a altura deles dois. Mas isso só durou até o momento em que os produtores do filme resolveram dar aquela turbinada no gorila gigante, fazendo com que ele então chegasse próximo ao tamanho do colossal Gojira. Se não fosse por isso, vamos combinar que o Kong ele não teria nem mesmo passado da primeira cena do filme. Foi preciso ele praticamente triplicar de tamanho em comparação com o seu primeiro filme, para que assim o seu poder de luta fosse de igual para igual com o Godzilla. Sendo assim, em Godzilla vs Kong, a gente acabou vendo o gorila gigante chegando a incríveis 102 metros de altura. Pois é, o bichão ficou realmente grande, né não? Mas é claro que o novo tamanho do Kong acabou não sendo um grande problema pro nosso querido lagarto gigante atômico. Eu tô dizendo isso porque durante o mesmo filme a gente chega a ver que o Godzilla ele chega a medir cerca de 120 metros. E pra vocês terem uma noção, pessoal, isso é a mesma altura de um prédio de 35 andares. Muito grande. E ó, o mais interessante é que esse nem é o tamanho real do Gojira, já que a gente tá falando apenas do quesito de altura. Se por acaso a gente incluir a sua cauda, ele chega a ter um absurdo de 177 metros de comprimento. Entretanto, a gente sabe muito bem que dentro do Monsterverse, a altura não é um fator tão determinante assim, principalmente pro lagarto gigante. Afinal, a gente já viu ele derrotando criaturas ainda maiores que ele próprio, como foi o caso do Rei Ghidorah em seu segundo filme, né, o Rei dos Monstros, lançado lá em 2019. Pra quem não lembra, essa criatura extraterrestre de 3 cabeças possui quase 160 metros de altura. Mas mesmo assim, não podemos esquecer o quão difícil foi para o Gojira derrotá-lo tanto pelo seu tamanho como também por todos os seus poderes. Mas olha, eu vou logo avisando aqui vocês que é bom até mesmo a gente ir se acostumando em ver criaturas cada vez mais gigantescas aparecendo nos filmes do Monsterverse. A gente até conseguiu ter uma pequena noção disso já lá no último filme lançado, quando a gente chega a ver o Kong explorando a Terra Oca. Não demora muito para que ele dê de cara com uma espécie de cobra gigantesca com asas que parece ter o dobro de comprimento do gorila gigante. Bem aí a gente acaba tendo uma ideia dos mistérios que esse lugar acaba reservando pra gente. E ó, vamos combinar que isso faz bastante sentido, pessoal. Afinal, vemos que a energia atômica que deu poderes ao Godzilla, ela tá presente em várias partes daquele lugar. Sendo assim, é possível que essas criaturas da Terra Oca sejam bem maiores e mais poderosas, já que elas acabaram se desenvolvendo em um ambiente repleto de radiação. Existem até mesmo teorias sobre os novos poderes do Kong que ele vai desenvolver agora que ele tá lá dentro da Terra Oca. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, então depois dá uma conferida no card que tá aparecendo aqui em cima, que de verdade esse
vídeo tá muito bom. Mas enfim, como a gente tá falando dos tamanhos dos titãs do Monsterverse, a gente não pode deixar de comentar sobre um que tem deixado os fãs bastante curiosos, vamos dizer assim, nesses últimos meses. E sim, eu tô me referindo ao Scar King, que aparece durante o teaser trailer de Godzilla e Kong The New Empire. É bem verdade que até o momento não existe muita coisa sobre esse vilão, nem mesmo o próprio nome dele é confirmado oficialmente. Os fãs têm chamado ele de Scar King por conta de um roteiro supostamente vazado, mas a Legendary ainda não anunciou nada sobre a sua origem. De qualquer forma, podemos ver claramente que ele possui sim algumas semelhanças físicas com o gorila gigante que a gente conhece, que no caso é o Kong. Tanto é que no começo muitos fãs estavam chamando esse vilão de Kong Vermelho, ou até mesmo Kong do Mal. Ambos eles são primatas gigantes, o que indica pra gente que eles também devem ter alturas, de certa forma, parecidas. Entretanto, a cor avermelhada e seus longos braços desse tal Scar King acaba lembrando um outro tipo de primata. Aquele que vem mais sendo comentado por aí é justamente o orangotango, que acaba se assemelhando muito mais a essa criatura desconhecida do que um gorila. Uma outra possibilidade é que ele seria um tipo de chimpanzé gigante, e isso até faria bastante sentido, já que no mesmo roteiro vazado, que é revelado que o nome dessa criatura desconhecida é Scar King, também são mencionados chimpanzés guerreiros que servem a esse tal novo titã. Mas tá, vamos lá, eu particularmente acredito que esse tal Kong do Mal, ele seja na verdade inspirado em uma outra criatura que não é um orangotango, não é um gorila e muito menos um chimpanzé. Pra mim, a aparência desse tal Scar King na verdade veio de um primata que já existiu no mundo real, chamado de Gigantopithecus. E o mais interessante é que o seu descendente mais próximo é justamente a espécie dos orangotangos que vinha sendo relacionado com esse novo titã por causa da sua semelhança entre eles. O visual desse primata extinto acaba batendo perfeitamente com a criatura que vemos durante o teaser trailer de Godzilla e Kong The New Empire, já que ele possui braços bem mais longos e também uma coloração avermelhada. É bem verdade que saber que espécie o Scar King pertence acaba não resolvendo definitivamente a questão sobre a altura que esse caju ele vai ter durante o filme. Mas o fato dele ser descrito como o maior primata que já existiu indica pra gente que se trata sim de uma criatura muito maior do que o próprio Kong. E tipo assim, eu não sei pra vocês, mas eu particularmente não acredito que a Legendary tenha pegado esse tal Gigantopithecus pra ser o seu próximo vilão por acaso. Isso também serve para o visual de gorila do Kong, já que ele é o maior primata que temos atualmente. Então faz bastante sentido para toda essa história o surgimento de uma antiga espécie ainda maior do que o próprio Kong, que é justamente o Scar King. Então vocês podem ter certeza que se for confirmado por acaso que esse vilão vai ser inspirado nesse Gigantopithecus, o seu tamanho deve ser bastante explorado nessa sequência. Mas infelizmente a gente só deve ter dados oficiais sobre a altura desse Scar King depois do lançamento de Godzilla e Kong O Novo Império. Só aí a gente vai poder dizer com todas as palavras se esse titã é o maior que existe dentro do Monsterverse. Mas nem tudo tá perdido não, pessoal. Também existe uma outra coisa que a gente pode fazer, que é pegar o tamanho desses primatas no mundo real e comparar com as suas versões do Monsterverse. Sabemos que a espécie do Gigantopithecus podia chegar a 3 metros de altura, enquanto o maior dos gorilas que temos atualmente, ele mede cerca de mais de 1,5 metro de altura. Sendo assim, pessoal, é bem seguro afirmar que esse primata que já existiu tinha praticamente o dobro do tamanho de um gorila. Então, se o Kong tem o seu visual baseado nos gorilas e o vilão do próximo filme é um Gigantopithecus, podemos sim concluir que o Scar King será quase que 2 vezes maior que o próprio Kong. Ah, e lembram que eu disse que o Kong já chegou a incríveis 102 metros lá em Godzilla vs Kong? Pois bem, o próximo vilão do filme deve ter a casa dos 200 metros de altura. Isso faria dele bem maior do que vários outros kaijus que existem no Monsterverse, inclusive o próprio Godzilla. Ah, e vamos lá, um outro detalhe importante de se comentar aqui também é sobre a envergadura que o Scar King deve atingir quando ele estica os seus longos braços. No caso dos gorilas, a distância entre as suas mãos abertas chega a superar a sua própria altura quando ele está de pé. Com o Gigantopithecus, a coisa deve ser ainda mais impactante, já que ele possuía braços bem maiores que qualquer outro primata. Vale lembrar que a envergadura já foi bastante explorada em outros titãs da franquia, como foi o caso da própria Mothra, que apesar de ter apenas 15 metros de altura, ela conseguia atingir incríveis 245 metros de comprimento quando ela abria suas asas. Outro kaiju que possui essa característica é o Rodan, que possui um corpo de 46 metros e asas que podem chegar a 265 metros. Daria para ele cobrir 2 campos de futebol e ainda
ainda sobraria espaço. Mas pessoal, agora eu quero saber de vocês. E aí, você acredita que esse tal Scar King, ele será o maior titã que já temos dentro do Monsterverse? Gostou de saber que o visual dele será inspirado nesse maior primata que já existiu no mundo? E aproveita e comenta aqui, né, como é que tá o seu hype pra Godzilla e Kong, o novo império. Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!